Este é o Azul. A COP29, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, parece ter apenas um assunto, o financiamento. Ou seja, como é que vamos pagar a transição de que os países precisam para conseguirmos manter as emissões sob controle, mas também adaptar os nossos territórios a um clima cada vez mais imprevisível. Este é o podcast do Azul, o projeto do Público sobre Ambiente, Crise Climática e Sustentabilidade. Eu sou a Aline Flor e para nos situar neste labirinto do financiamento, vamos conversar com o diretor da Católica Porto Business School, o professor João Pinto. É professor de finanças e é também consultor de instituições como o Banco Europeu de Investimento nas áreas de inovação financeira, avaliação de projetos de investimento e finanças sustentáveis. Professor, financiar a ação climática é uma tarefa enorme e muito complexa. Que camadas terá que ter este chamado novo objetivo coletivo quantificado, o famoso NCQG, que tem estado a ser negociado na COP29? Relativamente a este primeiro tema, eu gostava até de fazer aqui uma transposição ou passagem entre aquilo que foi a COP28 e a COP29. Por isso, a maior omissão da COP28, na minha opinião, foi a não identificação de como é que todo o investimento a realizar no processo de transição climática será financiado. Nomeadamente a inexistência de promessas firmes de apoio financeiro por parte dos países ricos aos países mais pobres. E se nós olharmos para aquilo que são as estimativas da ONU, as nações em desenvolvimento precisarão de pelo menos 6 bilhões de dólares de financiamento até 2030 para atingir este objetivo. E atualmente, como nós sabemos, até 2025, existe um compromisso anual dos países ricos no valor de cerca de 100 milhões de dólares de apoio aos países em desenvolvimento. Está a falar dos 100 mil milhões de dólares que atingimos só em 2022 e mesmo aí não sabemos bem de onde é que vem todo o dinheiro. Exatamente. Mas na realidade as nações ricas apenas cumpriram esse objetivo uma vez desde 2020 e continuam a insistir que o dinheiro necessário para este investimento não pode vir totalmente ou inteiramente daquilo que são os seus orçamentos nacionais. Não é claro também que percentagem do objetivo anual total será garantido pelos países ricos, e se países como a China, está à discussão, ou os países do Golfo também devem contribuir. O que é certo é que o envelope financeiro anual atual não é suficiente. E há até um relatório muito recente das Nações Unidas, de 14 de novembro, produzido por vários peritos internacionais, que refere até que os 100 mil milhões de financiamento público tem que triplicar até 2030 e que o montante global, incluindo também capital privado, terá que atingir cerca de 1 bilhão de dólares para ajudar os países em desenvolvimento, para que eles consigam atingir os seus objetivos de transição climática, nomeadamente no investimento em energias limpas. E é um bocadinho neste enquadramento que a COP29 tem como uma das principais prioridades o financiamento, nomeadamente o objetivo principal da obtenção de um acordo sobre uma nova meta para os montantes de fundos a disponibilizar para os países em desenvolvimento a se adaptarem às alterações climáticas. Aliás, ontem o secretário executivo da ONU para as alterações climáticas, o Simon Still, elogiou os primeiros contribuintes, mas pediu uma aceleração e disse mesmo que o New Collective Quantified Goal tem que ser um sinal muito forte sobre como avançar e como pode ser utilizado para financiar esta transição dos países em desenvolvimento. Mas qual é então essa divisão? Digamos, uma das imagens que se tem usado para descrever esta meta tem 3 círculos concêntricos, não é? Um esquema que tem o financiamento público no centro, depois uma segunda esfera com os bancos multilaterais de desenvolvimento e uma terceira esfera do setor privado, não é? E assim, pronto, na soma de tudo, chegaria aos 1,3 bilhões de dólares de que se tem falado. É possível prever, assim, o contributo, por exemplo, do setor privado?
Eu concordo plenamente que a abordagem tem que ser uma abordagem holística e com um conjunto de camadas, não é? Eu diria que o financiamento público continuará a ser a espinha dorsal para apoiar os países em desenvolvimento e vulneráveis, especialmente no processo de adaptação e mitigação. Ora, claramente não é suficiente e para se ampliarem estes recursos financeiros, o setor privado precisa de ser chamado e de ter incentivos também para que isso aconteça. É certo que o mercado de financiamento privado, sustentável, quer seja por capital próprio, quer seja por dívida, cresceu muito nos últimos anos, desde 2018, nomeadamente em países do Norte, estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar da Europa, mesmo na China. Isso já não é verdade em países mais do Sul, nomeadamente o continente africano. E nós, se olharmos a nível global, nós vemos, por exemplo, o mercado de ações sustentáveis com um peso apenas de 6% a nível global. Se formos para dívida, para obrigações, estamos a falar de 9%. Aqui nas obrigações, estamos a falar de obrigações verdes, por exemplo, ou as obrigações sociais, ou aquilo que são as obrigações ligadas a objetivos ESG. E ao nível dos empréstimos bancários, também chamados sustentáveis, é aqui que está até o maior peso. Cerca de 14% dos empréstimos bancários a nível global já têm como objetivo apoiar projetos de base sustentável, sejam projetos verdes, sejam ligados a outros objetivos da ESG. Mas muito tem que ser feito ainda, porque nós percebemos claramente que para se potenciar o apoio a projetos de sustentabilidade, através de instrumentos tradicionais, como eu referi anteriormente, vindos do setor privado, é necessário também, por um lado, que o setor público apoie, mas é necessário que os bancos multilaterais também possam entrar e possam reduzir os riscos financeiros ligados ao clima e também eles próprios incentivarem mais capital privado. Uhum. Esta COP está a coincidir também com uma reunião do G20, né, o grupo das maiores economias do mundo, e o Brasil tem estado a desafiar os países a assumirem algumas propostas ambiciosas. Podia explicar um pouco como é que este puzzle de diferentes grupos e instituições se encaixa? Digamos, as COP conseguem ir... se encaixa, por exemplo, as conferências do clima conseguem ir longe se não houver assim um mainstreaming de ação climática também nas decisões em outros palcos, em outras entidades? Eu acho que claramente esta coincidência entre a COP29 e a reunião do G20 realça um ponto crítico, que é a ação climática não pode ser claramente confinada apenas às negociações da ONU. E por isso, enquanto que as reuniões COP fornecem um quadro legal e político, o G20, por outro lado, com os seus membros, e é importante realçar que representam cerca de 80% das emissões de gases com efeito de estufa a nível global, é onde a implementação depois concreta pode ganhar escala. E aqui o Brasil tomou uma posição de desafiar os países do G20 e isso aponta para a necessidade de uma integração explícita entre os compromissos climáticos e as decisões económicas e financeiras globais. Isto é verdade ao nível macroeconómico e é verdade ao nível microeconómico. Quando nós falamos em sustentabilidade, em transição climática, se as organizações não tiverem sustentabilidade financeira a começar, dificilmente conseguem depois implementar medidas e cumprir compromissos climáticos com que definem. E por isso é necessário também que haja este alinhamento, é necessário que a ação climática, se não for assim, corre o risco de ficar isolada das dinâmicas económicas reais. Por exemplo, políticas climáticas devem estar claramente integradas em decisões sobre comércio, sobre subsídios energéticos, sobre infraestruturas, e por isso a interação entre o COP e 29 e G20 deve ser forte, e enquanto que nas reuniões COP29 se estabelecem objetivos, o G20 pode operacionalizar
os compromissos através de iniciativas concretas, como a reforma de subsídios aos combustíveis fósseis, investimentos em energia limpa, a própria criação de mecanismos de financiamento climático inovadores, como eu referi há pouco, que passam pelo Blended Finance, passam pelo Project Finance e aplicado a estes grandes projetos. E o alinhamento entre todos os países G20 sobre a necessidade de transição, claramente não é apenas desejável, é essencial para garantir a coerência e a escala de todo este processo. E eu fico preocupado porque nós estamos a falar aqui apenas de uma parte daquilo que é o tema da sustentabilidade. Estamos a falar das alterações climáticas, que são apenas um dos 9 limites ambientais. Por exemplo, outros são a integridade da biosfera, a própria acidificação dos oceanos, onde claramente a atividade humana pode causar danos irreversíveis ao sistema terrestre. E nós estamos a falar do financiamento apenas de uma componente de todo este puzzle, já para não falar da necessidade de promover a qualidade de vida, colocando as pessoas no centro da tomada de decisão, dar resposta àquilo que são as necessidades humanas fundamentais. E isto é, e se nós olharmos para isto tudo, não é? E há um estudo de 2023 da Comissão das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, que estima até 2030, para se atingirem os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, há um gap de financiamento de cerca de 4,3 bilhões de dólares por ano. Estamos a falar de valores elevadíssimos quando estamos a olhar para toda a problemática de sustentabilidade e não apenas para o tema climático. Uhum. Se calhar olhando mais especificamente para o caso da União Europeia, não é? Há poucos meses o relatório de Mário Draghi colocou justamente a descarbonização como um dos motores que devem mover o crescimento da economia. Do que é que precisamos para que esta descarbonização, acho que lhe posso chamar a ação climática, deixe de ser vista como um custo, mas antes como um investimento das empresas e dos chamados atores económicos? Para mudar a percepção da ação climática de custo para investimento, na minha opinião, precisamos adotar uma narrativa e estratégias económicas na Europa baseadas em evidências também, que destaquem o benefício da descarbonização. Primeiro, é necessário demonstrar que existe um impacto positivo em áreas como a criação de emprego, a inovação tecnológica e mesmo até competitividade industrial. E já existem estudos hoje que mostram que setores como energias renováveis e eficiência energética geram mais empregos por unidade de investimento do que indústrias fósseis. Segundo, deve-se priorizar o desenvolvimento dos mercados financeiros verdes, incentivando a criação de fundos de transição e até mesmo de seguros climáticos que possam atrair capitais privados, como eu já referi anteriormente. E depois é necessário um conjunto de políticas públicas que sejam consistentes e previsíveis, porque os agentes económicos atuam com base em expectativas. E por isso esta previsibilidade é fundamental para atrair o financiamento. E na União Europeia nós precisamos de garantir que o Green Deal não apenas cumpra os objetivos climáticos, mas também promova um ecossistema onde as empresas e as economias locais possam crescer, possam prosperar, vamos pôr assim, possam crescer numa perspectiva económica, não apenas financeira. E depois temos que educar a sociedade para envolver a sociedade, educar e envolver, mostrando como a ação climática melhora a qualidade de vida da população através da redução da poluição urbana até à resiliência contra eventos mais extremos. E ao nível da literacia, e estava a falar há pouco das PME, claramente é o setor que mais me preocupa, e temos que lembrar que Portugal, em número, estamos a falar de 98% das empresas são pequenas e médias empresas, e eu vejo aqui 2 grandes desafios. Por um lado, o desafio das lideranças, por isso a sustentabilidade tem de estar no core da estratégia empresarial e tem que estar ao nível da liderança das organizações.
e não pode ser visto apenas como um departamento, um apêndice na organização, senão a transição não vai acontecer. E por isso as empresas devem reconhecer claramente a importância de operar de uma forma sustentável, dentro de limites sociais e ambientais e minimizando o impacto no meio ambiente e claro, contribuir para o bem-estar das comunidades em que operam. E por isso é fundamental também, e isto cabe a nós, universidades, escolas de gestão, dotar de literacia em sustentabilidade também as nossas populações, nomeadamente os gestores, para que percebam que toda aquela lógica que durante muitos anos se ensinou nas universidades, nomeadamente nas faculdades de gestão, de que o objetivo último do gestor é a maximização do valor para os acionistas, deve ser fortemente complementada com a ideia de criação de valor para todos os stakeholders das organizações. E isso significa que eu tenho que gerir a minha organização, maximizando o valor não só para os acionistas, mas também para os trabalhadores, para os clientes, para os fornecedores, para a sociedade em geral, para a sociedade como um todo, e essa é a lógica que nós, dentro da nossa escola, da Católica Porto Business School, estamos a seguir, que é oferecer formação também que promova isto. Professor, muito obrigada. Esta foi uma conversa com o João Pinto, diretor da Católica Porto Business School. Este foi mais um episódio do podcast Azul, o projeto do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor@publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal que tem uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian no projeto Biopolis e a Eletrão, mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor. Este episódio tem sonoplastia do Nuno Coelho. Até à próxima. O Público fica no ouvido.